Olá! Finalmente saindo um vídeo que eu tanto prometia pra vocês. E assim, não vai dar pra me trazer tudo em um vídeo só, então vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Sobre qual assunto que eu queria falar com vocês, sobre as consequências das relações sexuais no mundo espiritual. Eu vejo muita gente do mundo falando que você vai ter uma troca de energia péssima e que vai durar 6 meses. Tudo balela, gente. Tudo balela para fazer com que as pessoas continuem na putaria. Mas vamos pro vídeo e vocês vão entender um pouco. Aqui está o texto e eu vou ler junto com vocês e conversando sobre o assunto, tá bom? Ter relações íntimas com várias pessoas atrai os demônios delas. Não é nem ter relações íntimas com várias pessoas, é ter relação íntima com uma pessoa só. Igual o homem que fica com prostituta. Às vezes o homem tá lá com a alma limpa e aí ele vai em uma mulher só e tudo que tá nela, que ela recebeu de vários e vários outros parceiros que ela teve, vai passar pra ele. E aí depois ele não sabe porque o negócio dele não dá certo, porque tudo dá errado, porque o relacionamento não dá certo. Tudo que tinha de ruim que estava nela, passa pra ele. Vamos continuar. Você não transa só com o corpo. Você se conecta com o mundo espiritual de quem se deita com você. Nós somos corpo, alma e espírito. E isso é o básico do básico do básico que você tinha que saber do mundo espiritual. Nós não somos apenas um corpo ambulante, um corpo vazio. Tanto é que nós temos sentimentos que tá na alma. Então, se somos corpo, alma e espírito, quando nos deitamos com a pessoa, nos conectamos corpo naquele momento e também alma e espírito. Está muito claro na Bíblia. O que Deus uniu, o homem não separa. Você nunca mais pode não ver essa pessoa, mas a nível espiritual, você continua ligado eternamente por aquela pessoa. Porque assim Deus fez e assim é. Porque olhem o que diz Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ele não estava falando de corpo físico. Não tem como se unir ao corpo físico e ficar unido. Ele estava falando de alma e espírito. Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Se você estudar na teologia, você vai ver que a carne, como um todo, é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Aqui não é só a carne, físico, lavou, passou. Tem a parte espiritual também. Então aqui mostra que o homem e a mulher não unem só o corpo, unem a alma e o espírito. Então todas as pessoas com quais você já ficou, você teve esse emaranhamento de laços, essa conexão de laços. Tanto é que no mundo espiritual, você está casado com aquela pessoa que você fez sexo e nunca mais viu na vida. Nossa, Verônica, que absurdo. Pois é, absurdo, mas essa é a verdade. Porque Deus colocou um princípio antes. Vocês têm que entender que Deus, ele, assim como ele não quebra o nosso livre-arbítrio, ele também não quebra os seus próprios princípios. E Deus colocou em Gênesis 2:24 o seguinte: e por isso deixa o homem e o pai e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Corpo, alma e espírito. Aqui eles não estão falando só da carne. O que Deus quis dizer aqui, que você, no nível espiritual, você está se casando com aquela pessoa. Você deixou pai e mãe e agora você tem a sua própria família, no qual você está conectado espiritualmente. Por isso que muitos homens de sucesso, de respeito, de caráter, vocês podem, eu vejo vários, eles têm uma mulher só. Esse negócio daqueles homens que, só porque tá rico fica com várias mulheres. Gente, comecem a perceber o quanto esses homens estão carregados a nível espiritual. Toda mulher que tá ao redor deles são mulheres vulgares. São mulheres que têm aquela energia de mulher dada, de mulher oferecida. São mulheres que você vê que não tá ficando só com ele, só com o burrão lá. Tenho dinheiro, eu tô me achando. Mas aquela mulher não tá ficando só com ele. Ela ficou com vários antes deles. Se deixar naquele mesmo dia, ela ficou com vários outros. E aí ele tá se achando só porque ela é bonita e ele tem dinheiro pra pagar por ela. Eu vejo vários homens que os homens colocam lá em cima, como, esse cara é minha inspiração. Aí você vai ver as mulheres que estão ao redor dele. Tudo mulher nua. Que você vê pelo olhar dela, aquele olhar
Você sabe que não é uma mulher de princípios. Vem vários nomes na minha cabeça, mas não me convém falar aqui. Então vamos passar para o próximo. Cada relação cria uma ligação espiritual. Não é só prazer, é troca de energia, de alma e até opressões espirituais. Cada relação cria uma ligação espiritual. O que Deus uniu, ninguém separa. Não adianta vocês virem falar, eu lavei, passou, acabou. O que Deus uniu, ninguém separa. Não tem como você separar. O mundo espiritual, ele funciona por leis. Até os próprios demônios têm que seguir as leis que são impostas pelo próprio Deus. Então eu vejo muita gente colocando aqui nos comentários, mais louco do que ela, só que acredita no mundo espiritual. Mas não é necessário ir muito longe, não. É sério, não é necessário nem ser crente, nem ser católico para você acreditar no mundo espiritual, não. A própria ciência já confirma que o mundo espiritual existe. Já se é falado isso há muito tempo. Não existe só material. Existe o espiritual também. E aqui também fala sobre a troca de energia. Essa energia, às vezes o cara tá lá carregado de coisa ruim, das coisas do passado dele, dos antepassados dele. Muita coisa ruim que esse homem fez. Coisa podre. A nível espiritual, principalmente. E a mulher vai lá, tá com a alma limpa e fica com esse homem. Ela começa a ficar debaixo de quê? De uma opressão. Ai, coitada. Coitada. Ela fica cheia de coisa, cheia de trem dentro dela. E as coisas não dão certo na vida dela. E até mesmo as vontades dela começam a mudar. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele faz com que as vontades da própria pessoa comecem a mudar. Essa mulher, que antes era uma mulher legal, que se guardava, uma mulher, sabe, tranquila, que se vivia aí na sociedade. E aí ela começa a ter vontade por ficar com um homem casado, começa aquela vontade de fazer sexo com 3 homens, começa aquela vontade de fazer sexo casual, porque já está tão cheio de coisa ruim, que a mulher já não se importa mais com mais nada. Ela só quer tentar suprir aquele desespero que está dentro dela e começa a ficar irracional. Porque um homem e uma mulher que faz tudo isso sem se importar com o próprio corpo e valorizar o próprio corpo, já são irracionais. Vocês já ouviram falar que o animal é irracional? Por quê? Porque o animal não consegue controlar seus instintos. O ser humano, sim. O ser humano consegue controlar os seus instintos. Eu vejo alguns homens falando, mas eu não consigo me segurar. O cara que consegue dominar isso, o cara consegue muita coisa. E a mulher que consegue dominar isso também, ela tá feita na vida. Que pode até não ter uma pessoa, tanto o homem quanto a mulher, pode até não achar uma pessoa, mas pelo menos carregado espiritualmente por essa podridão que existe no mundo espiritual e nas pessoas, elas não vão estar. Porque, por mais que eu esteja falando aqui que, a nível espiritual, você está carregado, você não está carregado, tem gente que é pilantra, tem gente que é ruim, tem gente que está no sangue a perversidade da pessoa. Na própria Bíblia fala disso. Não adianta você querer falar que, todas as pessoas são boas. Tem gente que já nasceu ruim, tem gente que não vai se arrepender. E é justamente essa pessoa que gosta de viver na putaria mesmo, sem se arrepender. São pessoas que fazem as piores coisas que vocês imaginarem. De nojenta, de podridão mesmo. Deus pode vir o próprio Deus na frente delas, que elas não vão querer aceitar ele. Porque são ruins de natureza. E são essas pessoas que continuam essa cultura nojenta de sexo casual, de ficar com vários homens, ou ficar com várias mulheres, ou romantizar. Eu vejo muitos homens aí falando que é melhor você ficar com GP. Coitados, eu fico com pena. Porque a nível espiritual, o cara vai ficar carregado de coisa. Verônica, eu não acredito! Que pena, o mundo espiritual é mais real do que o mundo material. E hoje em dia você vê pessoas que nem são crentes falando sobre o mundo espiritual abertamente. Eu vejo várias e várias pessoas. E só aqueles que querem continuar na ignorância é que não acreditam. Que é a maioria, né?
Vamos pro próximo. Deus criou o sexo e fundamentou como aliança. Eu já ouvi muito assim, ó. Deus criou o sexo e chamou de casamento, e o diabo veio lá e fez uma cópia barata. O prazer da carne é o que mais importa, né? Deus criou o sexo e fundamentou como aliança, tornando assim ambos uma só carne. Corpo, alma e espírito, ambos tornam uma só carne. Imagina, você passa anos, uns 5 anos na sua vida, e aquela prostituta que você ficou 5 anos atrás, você ainda está conectado. Todos os demônios que ela tá lá fazendo dia após dia com aqueles homens ainda tá passando para você. Porque há uma ligação, há um emaranhamento. Depois eu vou trazer uns vídeos para vocês. Se der para eu trazer nesse vídeo, eu trago. Mas se não der, eu trago no próximo vídeo. Porque há um emaranhamento. Gente, o mundo espiritual é, ó, loucura. Não se pode brincar, gente. Próximo. A pessoa carrega dentro dela tudo que viveu. Traumas, vícios, medos, demônios que alimentou. Sim, gente, tem isso também, né? As pessoas, elas têm vícios onde os demônios se alimentam desses vícios. Por exemplo, o vício da pornografia. A pessoa vem alimentando, vai alimentando aquele demônio. Ah, eu não consigo sair. Lógico que tem que ter a ação também da pessoa querer sair disso. Mas também tem ali um demônio por trás, alimentando desse vício, fazendo com que a pessoa continue nesse vício. E quando você se une a ela, você herda parte disso. Exatamente, gente. Não tem como nós fugir disso. Não tem como falar assim, ah, lavou, acabou. Deus fez assim e os princípios de Deus não mudam. Vocês têm que entender que o diabo, ele só tem acesso a você se você dá legalidade. Por isso que Deus colocou o princípio. Um princípio para que você fosse protegido. Porque vocês têm que entender o seguinte, nós estamos em um mundo caído. Nós fomos expulsos da eternidade e tudo aqui é perecível. Deus tirou a visão espiritual justamente porque Ele sabia que nós não íamos aguentar ver a realidade. Ver como é o mundo espiritual. E o diabo, sabendo da guerra perdida, que ele sempre teve, desde quando ele se rebelou, a meta dele é fazer o máximo de pessoas irem com ele lá para baixo, para viver pela eternidade do irmão. Por exemplo, quando você cai em pecado, quando você está naquela vida promíscua, pode saber que o diabo está fazendo de tudo para que você morra. E o que está te protegendo é a mão de Deus. Se você ler um livro chamado Pecadores nas Mãos de Deus Irado, livro assim, ó, belíssimo, que fala sobre o mundo espiritual, sem ser sobre as relações sexuais, mas sim sobre o mundo espiritual, quando as pessoas não se importam com nada. As pessoas estão só vivendo, elas não se importam com nada. A única coisa que mantém essas pessoas vivas é as mãos de Deus. É a benignidade de Deus, esperando que as pessoas se arrependam dos seus pecados, aceitem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Às vezes eu fico pensando, tipo, é uma coisa tão simples, sabe? E as pessoas, elas rejeitam tanto. E as pessoas optam por não fazer isso, porque quer viver do prazer da carne, que é uma coisa tão passageira, sabe? É por isso que depois de certas relações você se sente vazio, ansioso, confuso, desmotivado. Você não entende, mas carregou o peso daquela outra alma. Exatamente. A ansiedade que antes você não tinha, a preguiça, o desânimo, a falta de propósito, tudo isso pode ser fruto da transferência espiritual. Às vezes você não sabe porque o seu negócio não tá indo pra frente, foi por causa daquela mulher que você fez sexo casual, ou por causa daquele homem que você fez sexo casual, ou por causa daquela GP que você ficou. Próximo. O sexo fora do propósito de Deus abre portas. E o inimigo sabe, quanto mais corpos você toca, mais fragmentado o seu espírito se torna. Mais partes de você fica por aí. Próximo. Não é moralismo, é guerra espiritual. O diabo usa o prazer para te prender. Porque quanto mais a pessoa não tem conhecimento nessa área, mais ela faz sem se importar. E por último, santidade não é fraqueza, é proteção. Limpe sua alma, rompa os laços antigos e peça a Deus para restaurar o que foi fragmentado. Os laços de alma só é possível fazer a quebra com o nome de Jesus. Você tem que aceitar o nome de Jesus, que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, porque só com o nome de Jesus que se pode quebrar os laços de aliança.
Por exemplo, só com o nome de Jesus que a pessoa consegue expulsar um demônio, porque o nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Então, a gente vai ficar para o próximo vídeo, um vídeo mais aprofundado, trazendo pessoas falando sobre esse assunto, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Vou lá. Tchau!